marketing é uma disciplina onde a gente tem que trabalhar lógica e mágica. E isso resume muito a maneira que eu vejo. Então, tudo que é data-based, né, essa parte mais hard de como você entende dinâmicas de categorias, o impacto de um cenário macroeconômico, isso é fundamental para você conseguir operar os P's de uma marca de uma maneira que sustenta o negócio, que você, né, enfim, entende tudo isso. Mas a mágica, ela tem que estar lá. Hoje em dia, as marcas competem por atenção com o vídeo de gatinho que você tá vendo e adora ver, que eu adoro ver também, que fico lá com as novelinhas de AI sobre periquitos que estão acontecendo. É isso. Então, o seu conteúdo, a maneira como sua marca vai aparecer, ela hoje tá. Ela precisa ganhar atenção no meio de tudo isso. Então, no fim, é uma batalha por atenção. E não adianta, se você não tiver uma história compelling enough, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, creators, pra gente, são parte integral da cultura. E sem as vozes deles, a gente não só não consegue atingir a escala que a gente quer atingir, mas a própria credibilidade, eu diria, né? O próximo briefing pode estar na comment section do seu último post. Aham. Né? É tão poderoso isso, se for pensar. Hoje, tomar um banho não é só tomar um banho. É quase que um ritual de bem-estar. Passar desodorante também não é só para evitar o mau odor. É quase que uma expressão. No fim, o que parece rotina é construção de marca. E a nossa convidada de hoje construiu sua carreira exatamente nesse território, dentro de umas maiores escolas de marketing do mundo, liderando marcas icônicas como a Hellmann's da América Latina e hoje à frente do portfólio de cuidados pessoais da Unilever. Má, seja muito bem-vinda ao Slogan. Muito obrigada, Gil. Obrigada por me receber, obrigada pelo convite e parabéns, Denils. Hoje a gente faz 6 anos de Denise aqui dentro de casa. Vocês vão estar assistindo depois, mas a gente acabou de lançar o nosso aplicativo. É um momento muito bacana de marca pra gente. Muito bom. Mas vamos nessa que hoje é sobre você. Bora. Má, nesse primeiro bloco a gente sempre gosta de voltar um pouco ao tempo, entender como é que você entrou no mercado de trabalho, como é que foi sua escolha de seguir esse caminho de marketing que a gente tanto ama. Vamos nessa. Bom, durante o final da escola, né, do colégio, eu pensei em várias coisas, pensei em direito, jornalismo, enfim, várias opções, mas a minha mãe é médica e meu pai sempre trabalhou no mundo corporativo, ele é formado em economia. E tinha alguma coisa que eu gostava dessa vibe corporativa. Eu falei, acho que é publicidade. Será que eu quero publicidade? Comecei a pensar. Eu falei, mas não é isso. Eu fui tentar entender o que era uma agência. Eu falei, tá, eu quero estar nesse meio, tem alguma coisa aí. Vou fazer administração, que é amplo, administração de empresas. Acho que eu gosto dessa coisa que é meio marketing, que eu não sei direito o que é ainda, mas vou descobrir. Vou vendo durante a faculdade e escolho. Então, fui fazer administração de empresas. Aí, na faculdade, eu falei, pô, acho que é isso mesmo. Entrei na empresa júnior, essas coisas. Falei, quero ir para esse lado. Acho que esse é o lado que eu quero. Comecei a procurar estágio no final do segundo ano da faculdade. Não, no começo do terceiro ainda, acho. Começo do terceiro. Perdi o bonde de quando tem os grandes processos, etc. Falei, ei, tá aí agora, vou procurar. Consegui um contato de RH na Johnson Johnson, mandei um e-mail falando, oi, tô procurando vaga de estágio, se tiver, tô aqui. Me chamaram para uma entrevista, e aí na primeira entrevista a gestora do RH dela, me fala o que você tem interesse, o que você quer trabalhar, e que tem alguma área que você não se vê muito fazendo. Eu falei, olha, eu acho que eu quero marketing, é uma área que eu tenho muito interesse, eu estou gostando muito de tudo que eu vejo na faculdade. E tem alguma que você não se vê muito? Olha, eu provavelmente não me vejo muito seguindo, assim, finanças, acho. Aí a vaga que eles tinham aberta era de finanças. Aí foi Nessa não vai um ser. momento tela azul, mas no fim ela falou, cara, gostei de você, né? Eu tinha colegas que trabalhavam na empresa e eles falavam boas coisas e tal. Ela falou, vamos ver, fala com o gestor da vaga. Por nada, eu falei, bom, tá bom, tô fazendo nada, tô aqui estudando, bora. E aí conversei com ele, foi a mesma conversa, ele falou, olha, a gente precisa muito de estagiário. Topa tentar? Você nunca fez finanças? Eu falei, não, realmente nunca fiz, né? Só estou estudando. Ele falou, então tenta. Se você não gostar, vamos combinar assim, 3 meses. Se você não gostar, você vira para mim e fala, pô, não é isso. E a gente acha, você já vai estar aqui dentro. Então vai ser. Muito Falei, mais tá fácil. bom. Então você entrou em Então eu entrei, finanças eu na tive Johnson 3 meses, Johnson. foram realmente 3 meses de estágio em finanças. Era uma área de finanças mais controladoria, auditoria interna. Então, assim, não era necessariamente aquela finanças mais conectada a business case de inovação, de negócio. E aí eu falei, pô, realmente acho que não é para mim. Conforme combinado, eu cheguei no meu gestor e falei, oi, tudo bom? Deu ali os 3 meses. Aí ele falou, pô,
Legal, você combinou que você ia tentar, tipo, a gente tá feliz, mas se não é o que você quer, não faz sentido. Então, faz o seguinte, eu vou procurar alguém para te repor, você me ajuda a treinar a pessoa e a gente vai vendo opções aqui dentro para você. E aí eu migrei para marketing e aí fui ser estagiária de Listerine. E aí foi meu primeiro contato com o mundo do bens de consumo e eu falei, é isso. Me apaixonei, falei, cara, é nisso que eu quero fazer minha carreira. Então, foi assim que eu entrei. Muito bacana. E só uma pergunta sobre o seu tempo em finanças na Johnson Johnson. O que que você aprendeu, assim, que você leva com você, por Foi mais a, que tenha sido Super, foi a minha algo primeira diferente? incursão no que era estar numa grande companhia, no, como uma empresa opera, o que é o mundo corporativo. Então, como que está tudo conectado. Então, era um tipo de área também onde a gente via desde auditoria de reembolso de despesa até planejamento de budget das áreas. Então, foi uma grande escola no sentido de eu entender, quase que traduzir para a vida real, o que eu tinha visto em bits and pieces na faculdade e falar, caraca, é assim que esses gigantes operam. E o tamanho, a quantidade de gente que isso envolve, mas como no fim está tudo contribuindo para uma mesma coisa. Uma mesma coisa. Então, quando eu fiz a transição para o lado de lá, né, muito do que eu tinha visto, eu falava, então é aquilo que aquele time estava fazendo lá, Se conecta conecta com com isso isso aqui. daqui, exato. Muito bacana. Então foi Listerine, Johnson Johnson, e aí você Exato. começou em que área do marketing? Era um time local, vou dizer assim. Então, Entendi. realmente de análise de performance, mídia, o que mídia queria dizer naquela época, né, como é que era. Então, eu era o suporte do time local de Listerine. Então, as inovações que a gente trazia, como é que a gente colocava na rua, como a gente comunicava a marca, desenvolvimento de campanha. Então, foram, assim, minhas primeiras experiências de ir num briefing de agência. Então, assim, realmente eu era Uma esponja de cada tudo que estava dia era do tipo, eu não acontecendo. acredito que eu tô fazendo isso. Tipo, que irado. Patrocínio de Big Brother, essas coisas, eu falando, meu Deus, olha o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô conseguindo, né, suportar esse time para fazer. E foi ali que eu me apaixonei mesmo por bens de consumo, porque tem uma questão para mim, marketing, né, muitos dos trabalhos que existem hoje, eles são trabalhos, como eu posso dizer, intangíveis, Sim. talvez. Então, o que a gente faz, muito do que eu faço, do que eu discuto, é intangível. Mas na hora que eu conseguia ir num ponto de venda e olhar na gôndola a nova inovação, o novo sabor, né, a nova variante de Listerine, eu falava, meu Deus, Os eu sou pequenos parte micros disso, isso está momentos. aqui. E alguém está levando isso para casa e está usando. E aí eu fui, levei para meus pais, falei, olha, eu que lancei. Então, isso foi esse bichinho que me pegou e eu falei, cara, tem toda uma cadeia, mas isso no fim se tangibiliza em algo que de fato alguém vai ter uma experiência e que eu fui parte disso. Muito Então, bacana. E aí, quanto tempo você passou lá no Listerine? eu Como é que foi entrei o na crescimento? Johnson em maio de 2010. Aí teve ali os meus 3 meses em finanças, migrei e aí eu fiquei até me formar na faculdade, que foi no final de 2011. Na época, a alternativa para você continuar na companhia era prestar programa de trainee. Então, não era garantido que eu ia passar, eu gostava muito de lá, queria continuar, mas aí prestei 97.514 programas de trainee na época. É, fui fazendo, nossa, expert de processo seletivo, você começa a encontrar os mesmos coleguinhas nas dinâmicas, aí você fala, Fazendo esse tudo. aí vai contar aquela história, enfim, você também, né, vai, enfim. E acabei, no fim, ficando entre duas opções, que foi o da Johnson e o da Unilever. E ao longo não só da faculdade, né, mas já me inserindo nos meus primeiros passos no mundo do marketing, eu ouvia falar de Unilever como a grande escola de marketing. A gente tinha acesso a múltiplos cases, né, nas aulas, o que eu via, né, o que eu começava a pesquisar. Fiquei muito dividida no final, mas falei, cara, acho que eu vou aproveitar, vou conhecer uma nova empresa e assim, vou trabalhar nesse aulão Aulão. diário, exato. E foi isso mesmo que aconteceu. Era verdade, E posso hoje, dizer. olhando para trás, o que que você enxerga que a Unilever tem de diferente que faz jus ao nome que ela tem aí de ser uma escola de marketing? Para mim é sempre esse como que algumas coisas, né, alguns fatores, mas o primeiro eu acho que responde mais direto a sua pergunta é a gente está sempre pensando à frente. Então, essa consciência de que nos trouxe até aqui, então o que os Lever Brothers fizeram muitos anos atrás de criar marcas e trabalhar, não vai nos levar adiante. Então, mesmo uma marca tão icônica quanto Dove, o que trouxe Dove até a posição que a marca está hoje, é incrível, tem muito valor, mas a gente já tem que estar 3 passos à frente e pensando como vai. E numa disciplina como marketing, né? E falando de marcas e de
pessoas, porque no fim tudo volta para pessoas. É inegável o quanto o mundo muda. E para mim essa constante transformação é isso que conecta com a escola, né? Essa escola de marketing. Então, qual que é a filosofia que vai colocar em prática, que vai fazer as nossas marcas crescerem da maneira que a gente quer? Então, no meu período, desde que eu entrei lá, eu já passei por algumas dessas. E cada vez que uma chega, eu falo: nossa, a gente está codificando um negócio para conseguir escalar e fazer e todo mundo aprender, mas você aprende a pilotar enquanto o avião está voando, porque as mudanças estão acontecendo. E um outro para mim que eu destaco para todo mundo que me pergunta como é trabalhar lá é que eu aprendo diariamente com todo mundo com quem eu trabalho. Então, o nível, a qualidade dos profissionais e assim, um negócio, cada troca que eu tenho, todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, isso é Bacana. muito gostoso. Bom, então agora você já está há uns bons anos na Unilever, Uns né? anos, desde Pensou, 2012. prestou o programa de trainee, entrou lá e ficou. Vai fazer o quê? Uns 12, 13 anos você tá lá? Esse é de, dá quase 15, se não me engano. Me ajuda. 2012. Importante vocês saberem, eu saí por 1 ano e meio na companhia, então eu vou contar o acumulado, mas vou resumir aqui um pouquinho a minha jornada lá e aí você vai me perguntando o que mais você quer saber. É, eu entrei na companhia, então, no programa de trainee, que era assim, foi um sonho realizado. Acho que até hoje eu não acredito que eu entrei. Então, assim, foi, caraca, estou aqui. Passei por 3 meses em vendas, como parte do que o programa era naquela época. Então, foi para o Sul, morar em Porto Alegre, cuidar do Zafari. Foi uma mega experiência também. Tal qual a minha experiência em finanças foi muito enriquecedora. Aprendi pra caramba e falei, cara, respeito para os vendedores, porque não, descobri que não era para mim, mas falei, meu Deus, e isso me deu também uma noção da vida real. Com certeza. E mais saber do que você quer, saber o que você não quer, principalmente nesse começo de carreira, né? Total, e realmente, como eu comentei, né, tal qual quando você me perguntou o que que eu aprendi lá nos 3 meses de finanças, acho que é aqui que a verdade acontece. O que a gente precisa é ter os insumos para eu conseguir vender para o meu cliente, e como que isso depois, lá na gôndola, vai fazer com que o consumidor queira. E aí isso me fez, uma vez que eu voltei para dentro do escritório, acho que diminuir essa distância. É muito fácil você ficar preso no mundinho da caixinha, né? E quando uma vez que você vivencia a vida real, você fala, é nisso que eu tenho que pensar, desde coisas básicas do tipo, nossa, eu tenho um multipack de desodorante, que a lata rodava dentro, então na hora do caixa do mercado passar o código de barras, isso dificultava. Então, na hora que a gente está fazendo uma inovação, a gente tem que pensar nisso também. Então, esse tipo de coisa bem prática da vida real. Aí, fui para minha primeira job de marketing realmente dentro da companhia, onde eu era do time América Latina de Knorr, caldo Knorr. Então, trabalhei muito com o México, com a Argentina, falando sobre... Foi aí que eu entrei nesse mundo de alimentos também. Comecei a querer saber mais sobre cozinhar, sobre comer, enfim, foi muito incrível. Depois fui para desodorantes, trabalhar com Dove pela primeira vez. E desodorantes é uma categoria incrível, uma categoria que a Unilever desenvolveu globalmente. E com essa marca que dispensa comentários. Então, foi muito, muito legal. Depois voltei para alimentos. Essa é a minha história na companhia, tá? Eu sempre vou pulando entre cuidados pessoais e beleza e alimentos. Para ficar com Maizena América Latina, que é uma marca enorme e totalmente focada na América Latina aqui. Então, diferente também numa companhia global, trabalhar com uma marca que é mais regionalizada foi muito incrível. E aí, na época, meu então noivo foi transferido pelo trabalho dele, ia ser transferido pela segunda vez pelo trabalho dele, só que por um período maior, de 1 ano e meio a 2 anos. Ele já tinha ficado 6 meses fora antes, quando eu estava em desodorantes. Ele é meu marido de hoje. E aí a gente falou, pô, nunca morei fora de verdade, tinha só feito 3 meses de cursinho de. Tudo eu faço 3 meses, né? Agora que eu reparei. 3 meses de cursinho de inglês quando eu estava na escola. Falei, não, acho que, pô, é uma chance legal. Estava muito feliz na Unilever, já sabia que eu queria continuar fazendo minha carreira lá, mas parecia uma oportunidade que eu tinha que aproveitar. Então, fui, conversei na companhia, falei, ó, a gente vai ficar de 1 ano e meio a 2 anos no máximo. É o combinado dele, ele estava sendo emprestado para filial americana, ele não ia ficar, não ia virar funcionário de lá. Falei, eu vou, mas eu vou voltar, eu vou bater na porta. Sei que vocês não podem me prometer nada, mas quando eu bater, me aguardem que eu volto. E fui, tive uma experiência super legal, fomos morar nos Estados Unidos, na região da Virgínia, de Washington, capital. Lá eu acabei trabalhando num varejista alemão que chama Lidl. Então foi bem legal também, porque vi Bacana. mais um outro lado, que era o lado do varejista. E aí voltamos para o Brasil em março de 2018. E em julho eu estava de volta na Unilever. Então, meu plano deu muito certo. E assim,
eu nem acreditei também. Foi a alegria de novo de passar no programa de training. Foi do tipo, yes, consegui o que eu queria, que era Consegui de voltar a novo. construir minha carreira aqui. E aí eu voltei para cuidados pessoais, para ficar com baby e skincare. Então, Dove, Baby Dove, Vazenol. Fiquei 3 anos. Nessa fase peguei o período da pandemia, então estar em cuidados pessoais no período da pandemia Foi, foi uma imagino coisa que também, exato, enfim, para todo mundo. E aí, no maio de 21, voltei para alimentos, mais uma vez num escopo América Latina, cuidando de Hellmann's. Primeira vez que eu fui para Hellmann's foi incrível também, uma marca assim que tem uma jornada de transformação, reinvenção incrível. Depois fui para o escopo Brasil, para trabalhar com todas as outras marcas de alimentos que a gente tem. Então, Knorr, Mãe Terra, Maizena, Cremogema, Arisco. E aí, em outubro do ano passado, voltei para cuidados pessoais. Então, muito bacana. Então é uma aula praticamente lá dentro, né? É uma escola. diariamente, uma escola diariamente, é incrível. E como é que é mudar tanto de categoria? Assim, imagino que tem umas categorias que são mais funcionais, outras que são mais emocionais. O que que você aprendeu navegando por todas elas? Tem algo que a une? Sim, para mim o que une é você precisa conhecer seu consumidor. Conheça o seu Então, consumidor. isso não tem como fugir. Qual é hoje em dia a melhor forma de conhecer o consumidor? Olha, é um desafio, porque se eu comparo até com o começo da carreira, a gente tem uma multidão de fontes de dados, então desde as mais, eu vou chamar de tradicionais, de pesquisas de consumidor, então você olhar ali, pegar os grandes institutos, ver os estudos de categoria, atributos, força de marca, e aí você vai entendendo o que naquele cenário é importante para o seu consumidor, mas eu diria que hoje em dia, em tudo que a gente está fazendo, você está conhecendo o consumidor. O consumidor são pessoas. Sim. Então, você abriu o seu celular, você entrou em qualquer rede social, ele está lá falando. A diferença é se você vai ouvir e como você vai fazer isso. Então, pensando em todo o movimento social first que a Unilever tem feito, basicamente é sobre a gente, como que a gente olha tudo que a gente faz com marcas partindo de onde a cultura acontece em tempo real e as conversas acontecem. Então, pelo próprio nome em inglês, Social First, acho que é fácil confundir achando então a gente vai falar só de redes sociais e marketing em redes sociais. Não. Não. Até porque aqui, a gente conversando, a gente fala de cultura, a gente está inserido na cultura. Num país como o Brasil, na hora que você vai para um São João de Caruaru, a cultura está acontecendo lá. Então, isso acontece no mundo real, no mundo físico, só que uma das maneiras mais evidentes de você capturar isso é você ver o que está sendo falado nas redes. E para mim isso conecta com outro aspecto de como a filosofia, nessas aulas que a Unilever tem me dado ao longo dos anos, né, da filosofia agora quando a gente fala de gerar desejo em escala, que é essa nossa estratégia para trabalhar marketing. Perfeito. O que é social nas redes vem muito com esse ângulo de trazer a escala. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu fui conectando com 90 temas. Respondeu sim. Então, hoje em dia, a Unilever tem muito um papel de criar marcas de desejo. Absolutamente, isso. Então, gerar desejo em escala. Eu diria que o desejo e a escala são igualmente importantes, porque não Entendi. dá para a gente fazer só o primeiro, principalmente pensando, a Unilever é uma marca que trabalha, aliás, a Unilever é uma companhia que trabalha com globalmente mais de 400 marcas, a gente está em mais de 180 países. No Brasil, 100% dos lares tem alguma marca da companhia em casa, o que é surreal de pensar. Então, a escala é realmente algo que a gente precisa trazer para conseguir trabalhar essa massividade das nossas marcas, dos nossos produtos, mas sem o desejo, e aí para mim é onde volta a ser sobre pessoas, né? É, uma pessoa que eu admiro bastante uma vez me falou que marketing é uma disciplina onde a gente tem que trabalhar lógica e mágica. E isso resume muito a maneira que eu vejo. Então, tudo que é data-based, né, essa parte mais hard de como você entende dinâmicas de categorias, o impacto de um cenário macroeconômico, isso é fundamental para você conseguir operar os P's de uma marca de uma maneira que sustenta o negócio, que você, né, enfim, entende tudo isso, mas a mágica, ela tem que estar lá. E é mais difícil de codificar. A gente tenta, então a gente fala hoje em dia da filosofia SESI, e daqui a pouco eu te conto um pouquinho Sassy. mais, exato, que dá até gosto de falar assim. Dá. É, mas essa maneira de como que você faz não é 100% racional, né? A Sim. maneira como a gente consome não é racional. A gente Como é tem que ali você o sistema mensura 1, o desejo, né? Hoje em dia, como é que exato. vocês olham para isso? Quando você está, seja numa gôndola ou seja scrollando, os segundos de atenção tem que gerar um spark ali que você fala, opa, é isso.
E daí que vem o desejo em escala. E bom, vocês conseguiram construir desejo numa categoria de sabonete. Sim, Dove, pra mim, é uma das maiores referências, assim, é. de marketing. Eu sou apaixonada por todas as campanhas. Dove Real Beauty. O que vocês fizeram agora, colocando os comentários do Reddit, né? O que as Aham, pessoas a estão falando campanha de lá hair como uma globalmente. campanha. É isso que você falou, né? É como que eu posso pegar a conversa que já tá acontecendo e levar isso pra dentro do meu produto. Isso é ser social first. O social é quase que É isso. social listening first, só que o social listening hoje em dia tá na rede social e essa é a melhor forma de trazer pra dentro. E as conversas estão acontecendo, quer você queira, quer não. E como marca muito, pelo menos como categoria, você está lá. A diferença é Perfeito. como que você vai entrar nessa narrativa, como você também não vai se enganar achando que você vai criar uma mega conversa. Porque, né, a gente como marqueteiro é um grande desafio, a gente se apaixona, a gente é uma categoria muito apaixonada, Muito né? apaixonada. Eu falo de novo, já dou um sorrisão. Aham. Mas, hoje em dia, as marcas competem por atenção com o vídeo de gatinho que você tá vendo e adora ver, que eu adoro ver também, e que fico lá com as novelinhas de AI sobre periquitos que estão acontecendo. É isso? Então, o seu conteúdo, a maneira como sua marca vai aparecer, ela hoje tá. Ela precisa ganhar atenção no meio de tudo isso. Então, no fim, é uma batalha por atenção. E não adianta, se você não tiver uma história compelling enough, você não vai Não vai conseguir. conseguir. Exato. E para resumir esse ponto, como é que você descreveria o que é desejo para você e para a Unilever? A filosofia SESI, para mim, ela traduz Tá. o que é esse desejo. Para gerar esse desejo, quais são os elementos que contribuem para isso. Então, eu vou trazer as palavras em português de cada uma das letras, mas a gente fala de ciência. Então, o produto, né, como eu trouxe lá no começo, a tangibilização do que a gente está fazendo, ele tem que entregar. Sim. Você não quer só uma coisinha A sua bonitinha, experiência com esse bonito. produto tem que ser incrível, e na companhia a gente acredita muito na ciência que está por trás disso, e a gente precisa mostrar essa ciência. Então, né, Dove mesmo é uma precursora desse movimento. Anos atrás, quem não se lembra da gente mostrando o efeito que uma barra de sabonete comum versus uma barra de sabonete Aham. Dove tem na pele, A mostrando ali. limpeza, né, diferente. Exato, essa bonequinha representa o pH da sua pele, veja o que acontece. Então, você traduzir essa ciência e o que está por trás do produto, e ele ter uma experiência, e o consumidor sentir essa experiência na hora que ele usa, fundamental, Tá. é a estética. O mundo cada vez mais, a gente quer ver coisa Instagramável, né? instagramável, bonita, a gente quer, Bonito. né, realista também, né, a Sim, gente, e eu acho que a Dove não traz isso de uma forma plastificada, exato, muito bela. plastificada no sentido de plasticidade Sim. mesmo, né? Então, algo que você seja relatable, que você se identifique, mas que você fala, eu quero ter isso. Eu quero esse sabonete no meu banheiro. Eu quero Sim. esse produto, né? Ele Isso é quase tudo. aspiracional porque ele é relacional, digamos assim, né? Exato. E isso se conecta muito, né? A era do desejo hoje, a gente tem falado muito da economia dos mini luxos, os Aham. mimos, o mimimei. Então, eu mereço isso aqui, eu quero isso aqui. Isso passa por você oferecer essa coisa bonita que a pessoa quer. É, o falado por outros. Então, historicamente, comunicação, quando a gente falava de uma marca, para você conseguir gerar esse desejo, era a marca falando. Era uma mão de, né, uma via de mão única. Então, eu, como marca, falando para você, ouça a minha história, estou tentando te convencer, vem aqui me comprar. Era o one to many, era a marca falando para vários. Depois, a gente passou por um momento ali de hipersegmentação, começamos a falar de customização, mas era many to one. Então, a gente falava ali do precision marketing, como é que você ia. Hoje em dia, a gente precisa Super ter. personalizado. Agora é o many to many. Então, eu preciso conseguir fazer o que vai para você, Ju, ressoar. Então, de qual comunidade você faz parte? Como que eu vou conseguir contar isso para você? Mas eu preciso fazer isso em escala. Não, né? Tem toda uma questão. E na hora que você traz creators, outras vozes para falarem por você, como marca, não só de uma questão de escala, mas a credibilidade que isso traz, óbvio, quando feito de uma maneira que é genuína, que você, né, também consiga se conectar com os creators que fazem sentido para a marca, faz total sentido. Tem uma outra letra que a gente chama de Young Spirited, o espírito jovem. E aí, mais uma vez, não é para ser confundido com falar apenas com gerações jovens, mas como que você se mantém Sempre atualizado, fresco, inovando. atualizado, consistente. Aliás, perdão, freshly consistent, era isso que eu queria falar. Então, óbvio que consistência é importante. Dove é um exemplo de consistência como marca. Uhum. Mas a maneira que a gente fala de beleza real hoje não dá para ser a mesma que a gente falava em 2010, quando esse movimento começou. Então, você conseguir ir entendendo os sinais dos tempos e falando de uma maneira que realça. Deixa eu ver quais letras eu esqueci. Falei science, said by Tem um A, sensorialidade. ah,
sensorialidade, que está muito conectada com a estética também, mas a gente, como seres humanos, a gente é muito sensorial e redes sociais, mais uma vez, mostram muito isso, né? O tipo de coisa que engaja, que viraliza, que você quer, como que você consegue. Dove mesmo, ano passado, um dos maiores sucessos que a gente teve como marca foi o óleo de banho glicerinado. É, e esse é é um exemplo que tem check em todas as letrinhas do acrônimo. E na hora que você vê os conteúdos, essa experiência do produto, a sensorialidade que ele te traz, gerou desejo. Então, você estava vendo, antes mesmo da gente começar a comunicar, a galera comprando e falando no TikTok, eu achei isso aqui, olha, é Gosto de isso. sentir, né? É, Muito bacana. Então são 5. É exato. o CS de Sim. sensorialidade, o A de Aesthetics, aesthetic, exato. né? O Science, O science, Said by Others said by e others, Young Spirited. e young spirit. Muito bom. Exato. E assim, pegando o ponto que você falou, acho que todos esses pontos, de uma certa forma, eles estão quase interligados com cultura no fim do dia, né? Absolutamente. E Dove tem sido uma marca referência em surfar dentro de cultura. Como é que é isso no dia a dia na prática? Eu sei que vocês fazem muito social listening para entender o que as Sim, pessoas estão falando, mas você pega aí uma marca que está chegando agora no mercado e ela fala: eu quero ser que nem a Dove, eu quero estar no hype da cultura, eu quero entrar em super. conversas, ou eu quero moldar Uhum. conversas. O que você diria? Esteja atento. Escute, começa por aí. Então, a primeira coisa, como a gente falou, né? A cultura está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer e a gente tem muito mais ferramentas do que a gente já teve. Então, Sim, social listening, de fato, é muito, muito poderoso. Uma outra frase que eu ouvi outro dia é: o seu próximo briefing pode estar na comment section do seu último post. aham. Né? É tão poderoso isso, se for pensar. E Com a certeza. Foi questão. aquela história que teve com a Dr. Pepper, sabe? Que o Aham, jingle do nasceu jingle. de uma menina que postou Exatamente. né, E uma você tem que estar sugestão de atento, jingle, você tem que. pegou e fez uma campanha. Exatamente. E aí, trazendo, né, para o seu ponto, eu queria conectar com o Rexona, que acho que fica um exemplo legal de trazer também. A Unilever é uma marca de. Aliás, a Unilever é uma companhia de marcas globais, né? Não são maiores casos. Mas cultura tem um elemento local Sim. que não tem como. Se você quer ser realmente culturalmente relevante e trazer a cultura que converte, como a gente fala, né? Eu não posso deixar nunca de pensar nesse outro lado. Você precisa entender onde você está inserido e qual que é o ângulo culturalmente relevante nesse lugar. Então, Rexona, nossas marcas de personal care são patrocinadoras da Copa do Mundo FIFA. Esse ano tem Copa, gente. É, e Rexona já está nesse território e trabalhando com futebol, com esportes há muito tempo, totalmente conectado com o posicionamento de Rexona não te abandona, que inclusive nunca canso de dizer que a pessoa que fez essa tá de parabéns, porque eu acho incrível como conecta produto, funcionalidade e propósito. É, e Copa do Mundo, FIFA é um território, Rexona não te abandona, tudo isso, globally ok. Funciona, você consegue, né, se conecta com humanos no geral. Como que a gente vai fazer a Copa do Mundo culturalmente relevante? Não tem nada mais cultural do que você tentar olhar os ângulos de futebol, Brasil, preocupação com proteção, suor, fragrância. Eu estava até comentando com você quando a gente estava conversando antes que não é a primeira vez que esse tema de como o brasileiro é conectado com limpeza, higiene, banho, fragrância surge aqui no programa. Como que você coloca tudo isso e como que você vai traduzir e fazer essa marca, ainda mais no momento onde vai ter tantas marcas falando, conseguir ser culturalmente relevante? E aí, eu tenho duas palavras para falar de como esse ano o que o time está fazendo é incrível. Ronaldo Fenômeno. Então, trazer Ronaldo Fenômeno como quem vai tangibilizar esse espírito de que Rexona não abandona os fãs brasileiros quando tá indo tudo bem, quando tá indo tudo mal, que Rexona também não te abandona na hora que você tá ali precisando do socorro do dia a dia, entender que essa é uma personalidade que não só se conecta com o que a gente traz como marca, mas que consegue ir além da bolha do futebol. Eu brinco, a minha mãe não liga para futebol. Mas ela Você conhece o falou Renato Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Não, conhece e é do tipo assim, cara, Ronaldo. Então, você conseguir, né, na hora que a gente leva ele na convenção de vendas e conta o plano do ano para o time e que tem todos os seus aspectos, mas quando você consegue trazer esses elementos que localmente é difícil você explicar para um gringo também.
Sim, Você sim. precisa. Até porque o objetivo é ser muito local, uma Exato, forma que gera muita gente mas fazer. você consegue ver aqui na hora que você faz. Então, o que eu diria é entenda onde você está, entenda o ambiente onde você está inserido, as nuances. Um outro exemplo é o banho premium, que a Sim, tendência de, né, ba- pampering, indulgência no cuidado pessoal, no banho, ela existe globalmente. Mas banho premium, qualquer um que está minimamente online em algum momento já viu ou tem o seu banho premium. Você toma seu banho premium no fim, né? perfeito. Então você diria que a lógica segue 3 steps, né? O primeiro é identificar qual é a conversa. É isso. E aí, para isso, você usa o social Todas as listening, ferramentas que você entra tiver à lá nessas disposição. comunidades. Depois você tem que sempre rever a sua marca e quem você é. E que conversas fazem sentido para Que você, porque não conversa são faz todas para sentido. todas. Tá conversando com o meu brand book? Exato. Se tiver conversando, o passo 3 é encontrar alguém ou algo que tangibilize a sua marca e a tendência única de uma forma só e que a comunicação seja fácil, que ela consiga chegar em um número de pessoas relevantes. Eu ajustaria só o passo 3. Acho que não necessariamente você precisa encontrar alguém ou algo, mas você precisa encontrar qual é o ângulo Qual é o ângulo que você quer? localmente, culturalmente relevante para você trazer isso à tona e ter lugar para participar nessa conversa. Perfeito. Então, a adiciona são 4, na É, verdade. O social listening, você isso. voltar para sua marca, você escolher seu POV, que você vai trabalhar Exatamente. aquela oportunidade. E aí, na quarta, é você encontrar algo Qual é a ou maneira que que, você qual é a vai maneira que você vai escalar tangibilizar isso, isso? que seria, no caso, com o Ronaldo. Exato. Ou no caso, por exemplo, do banho premium, como que de fato a gente fez com que isso fosse set by others, com um papel muito relevante, porque é isso, na hora que você, a experiência do produto, como é que aquilo acontece, você ouvir de uma outra menina que tá lá tomando banho, falando, cara, quando eu tomei meu banho premium com óleo de banho Dove, tudo mudou. O futuro mudou. Então, olhando aqui pro caso do banho premium, vocês entenderam que tava todo mundo falando que, né, acho que tá muito interligado ao momento que a gente tem de nossa ligação com saúde. Bem-estar, pausa, os famosos momentos offline. Exato. Então, vocês entenderam esse movimento e entendeu que um desses momentos que as pessoas, né, estão associando à saúde, bem-estar, é o É o banho. banho. E é o banho mais longo que deixa eu me limpar e deixa Não eu é um banho tão curtir. funcional só, exato. Então, essa era a tendência. Exato. E aí depois vocês olharam para a marca e falaram, nossa, tem tudo a ver com Dove, que Tudo a ver com stand Dove. by o bem-estar, a Dove é uma marca de ciência, cuidado, Dove é de uma marca para você se cuidado. sentir bem com você mesma, né? Que a gente quer que a beleza seja uma fonte de autoestima e não de ansiedade. Então, você curtir esse seu momento, você se cuidar. Aí se conectam inovações, que foi no ano passado a gente tinha tanto o óleo de banho quanto os esfoliantes Dove, super sensoriais, com, né, fragrâncias, indulgentes, etc. Aí você fala, pô, eu tenho propriedade como marca para falar isso. Eu tenho produtos que entregam. Eu tenho comunidades que estão interessadas nisso e que estão tendo essa conversa e eu posso super participar dessa conversa. Então, vou entrar nessa conversa, vou escalar essa conversa, vou usar a minha força e meu poder de escalabilidade como marca para fazer com que isso seja, e aí vou colher os resultados. Perfeito. E qual foi o POV do banho premium para Dove? Basicamente, é o banho Dove. Então, o banho Dove, existe o banho premium e existe o banho Dove. E o seu banho Dove pode ser todo dia. O banho premium tem muito isso também, tipo, é o banho do domingo, é o Na banho, certo? banheira, lendo um Exato. livro? Todo banho seu pode ser um banho É trazer premium. para o ritual do dia a dia. Exatamente. Tá. Até porque, como marca, faz muito sentido pra gente querer, né, a frequência, querer estar lá presente. Então, a gente tem hoje em dia um regime de produtos por banho premium. Então, um banho com a barra, a icônica barra de beleza Dove, já é um banho premium comparado com, né, você está cuidando dessa pele, você está conseguindo trazer não só limpeza, mas também cuidado. E a gente vai adicionando camadas. Você pode escolher para uma sensorialidade diferente o óleo de banho, você pode escolher um scrub, que é tão cheiroso que dá vontade de comer, quase assim, maravilhoso para fazer esse cuidado. E óbvio, é uma marca que está presente em múltiplas categorias, então o cuidado também passa por todos esses steps. Perfeito. E aí, como que vocês tangibilizaram que seria o 4 steps, né? Qual foi a campanha, quem representou? Bom, para óleo foi, eu diria que o core da campanha foi a sensorialidade do que esse produto traz. Então a gente teve sampling, também tem uma parte que é, cara, experimenta. Experimenta. Então, quando a gente está Fala falando por da si categoria só. de bem de consumo, é experimenta. É muito, por exemplo, passei muitos anos em alimentos. Eu posso te descrever de N maneiras. Na hora que você come, na hora que você vê. É Perfeito. outra coisa. E hoje em dia, quais são as melhores estratégias de samplings, na sua opinião? Como é que uma marca pode trabalhar? Sampling é tricky, vou te dizer, porque Imagina. principalmente é algo que você quer em escala também. Sim. Então tem uma questão de custos associados, de logística. Eu diria que
achar parceiros que te ajudem a escalar isso. Então, seja um cliente, né? Então, no caso de Dove, a gente tem participou com redes de farmácia que são nossos clientes super parceiros, etc. Você conseguir trazer essa Comprou alguma capilaridade, coisa, ganha um exato, ganha um samplezinho ali. samplezinho, como que você atrela, e ter muito essa clareza de como que você consegue medir também depois, para conseguir, Perfeito. para conseguir justificar e até entender, tipo, até onde faz sentido eu ir, até onde não faz, quanto eu tenho de penetração já com esse E item, como quanto que que eu mede quero o mais. sampling? Geralmente, se você trabalha com parceiros, então você consegue ter um tracking muito específico de quantos foram distribuídos, como que é a venda naquela própria loja que distribuiu, se o que aconteceu, não aconteceu depois. O social faz uma conexão muito importante depois, porque você vê a reverberação disso. Então, falou-se muito das amostras que a gente distribuiu nas redes também. Então, tipo, putz, Perfeita. gente incentivando, falando, cara, vai lá, nananana. E aí eu diria, então, do óleo foi muito nessa linha da sensorialidade desse banho Dove. Então, né, o que você sente na pele, ele tem uma cor dourada belíssima na hora que você vê o conteúdo. E os scrubs, que foram lançados um pouco mais para o fim do ano, foram muito na linha de se é gostoso, é banho Dove. Porque realmente a gente tem um de romã, um de amore, frutos cítricos, um de coco e açúcar mascavo. E a gente via muito no listening que as pessoas falavam, gente, dá vontade de comer. Assim, meus pensamentos intrusivos Sim, estão falando, mete a sim. mão aqui, etc. E a gente trabalhou muito nesse território gourmet com os scrubs. Então É era o tal do food porn, quase, né? exatamente. Então era Aplicado na beleza. influenciadoras, inclusive de confeitaria, de comida. Falando do nosso produto, a gente fez uma parceria com uma sorveteria na época também para lançar sabores inspirados, uma collab. Então foi muito nessa linha do tipo a indulgência em seu nível extremo. Isso tudo eles têm, né, o rosinha, o lilás, e aí você traz as frutas, e traz a conexão, e isso tudo é muito social, né? Tem um Perfeito. potencial social muito grande. De gerar conversa, De gerar talvez esse conversa e, seja de, o e key. desejo. Então, Perfeito. foi isso. E falando até um pouco agora de Rexona, né, que foi outro exemplo que a gente estava falando, vocês vão patrocinar, né? Estão, né, já Aham, patrocinando a Copa do Mundo desse apenas. ano, que é um momento que acho que vai parar o Brasil. O mundo inteiro. Mas aqui Exato. eu gosto de falar do brasileiro porque a gente é A gente única, é né? A gente, gente né? tem um comportamento um pouco diferenciado. E, bom, eu enxergo assim, que é um grande momento de marca, e muita gente que tem um grande budget pode entrar e patrocinar. Sim, Mas hoje em dia, um bom patrocínio, uma boa verba, não quer dizer conexão ou conversão no fim do dia, né? totalmente. Então, quais são os critérios, o que você enxerga que uma marca deveria fazer, o que Rexona está fazendo para, de fato, trabalhar esse patrocínio da melhor forma? Perfeito. Acho que a primeira coisa, óbvio, tem uma questão de escala associada, mas não necessariamente quem fala mais alto ou quem tem é quem vai. Por outro lado, passa por priorização. Então, mais Tá, metade do que a Rexona vai investir esse ano é focado na Copa do em Mundo, Copa do Mundo. para a gente conseguir fazer jus ao movimento global e a relevância que tem para o Brasil um patrocínio como esse. Perfeito. Então, você diria que marcas que às vezes se empolgam e querem patrocinar grandes coisas. Mas entenda antes, você tem um budget para não só patrocinar essa grande coisa, mas surfar em todas E as escolha conversas suas que você quer batalhas. entrar. Acho que, né, um desafio a Entendi. gente é você também dar vários tirinhos versus poder às vezes concentrar e fazer tiros de canhão Os tiros de canhão no maior. que, exato, no maior do que normalmente faz. E aí acho que aqui a primeira coisa é fazer um ecossistema. E aí pensando, né, voltando para os princípios do SES ou mesmo com o social first, cria como você vai surfar isso de uma maneira social by design e não como um afterthought que depois você pense, como que eu crio uma conversa, como que eu gero um movimento. Então esse é um trabalho feito a múltiplas mãos que obviamente tenham ali o time de marketing como condutor, maestro, né, condutor da batuta, mas trade, vendas, como que isso vai conectar com a promoção que a gente vai ter uma promoção que está rolando agora, inclusive, como que a gente vai Os quatro conectar. P's, diríamos assim, né? Exato, como que vai Praticamente. conectar na promoção? Como que a minha presença no ponto de venda vai leverage as edições limitadas, então, em produto também, então, as edições limitadas da Copa do Mundo FIFA desse ano com o Ronaldo Fenômeno. Como que isso tudo a gente constrói um ecossistema em volta onde o patrocínio é o gatilho para você contar a sua história em torno de Rexona não te abandona nesse ano de Copa do Mundo, com tudo
que Entendi. tá em torno disso. Ele é quase o step 4, né? Que é como que ele vai se tangibilizar. Porque o resto já tem que ter nascido antes, um insight, o Exatamente. porquê que aquilo acontece. Um risco muito grande para mim é sempre você criar Frankensteins tentando costurar coisas depois, Depois. se não é algo que partiu já Então, é não partir da Copa do Mundo, e sim partir da conversa que estão fazendo em do volta. que faz sentido para Rexona E como aí, marca, montar o qual que é bolo. o meu ângulo. Exato. E, pô, é um mega enabler. Maior evento mundial de esporte que acontece, com, né, o reach que ele tem, o alcance. Perfeito. Maravilha. Ele é o palco, é a Ele plataforma. potencializa o alcance daquela Exato, mensagem. exato. Perfeito. E o que Rexona quer comunicar nessa Copa do Mundo? Assim, o que seria no final para vocês uma campanha de sucesso? A gente quer ser a marca mais associada, mais lembrada e a marca que não abandona o torcedor brasileiro, não importa o que aconteça. Mas, obviamente, tá todo mundo torcendo pro melhor. Então, porque a gente também não Maravilhoso. desiste nunca como brasileiro. E hoje, você acredita que o produto nasce da cultura ou a cultura pode nascer do produto? Eu não diria do produto em si, as duas coisas podem acontecer. Estou tentando pensar aqui em diferentes Exemplo. marcas, categorias, exemplos, mas Maisena, por exemplo, que é uma marca que eu já trabalhei historicamente. Quando você começa a tentar entender e ver, ela está muito inserida em questões culturais, de comer uma papa de maisena, um mingau de maisena. Sim. São coisas que quase que você não sabe de onde veio primeiro. Foi a cultura, foi a marca Quem contribuiu mudou para quem, isso, né? quem mudou quem. Isso é um trabalho. Outra coisa também, né, que eu acredito muito como marqueteira é consistência. Então, Perfeito. e mudar hábitos. Na Unilever a gente trabalha muito com desenvolvimento de mercados. Desenvolvimento de mercado é um trabalho que requer paciência, consistência, anos, e quando ele acontece, Maravilhoso. meu, vale muito a pena. Mas a gente precisa, né, enfim, Com certeza. construir. Quando você olha para a categoria de vocês, estão falando de produtos que estão inseridos em hábitos. Exatamente. Ou seja, tem aí uma construção a se fazer, porque inovar em uma categoria dessa é diferente de inovar em outra, né? Total, total. E aí volta tudo, né? Conheça seu consumidor, entenda como ele está inserido, o que que ele faz, o que que ele tem de intenção, o que que ele, enfim. E qual é a melhor forma, você diria, de tornar um produto um hábito na vida das pessoas? Nossa, se eu tiver essa resposta, eu já Já tá. tô pronta, assim, deu pra mim, gente. Mas o que você pode observar, assim? Melhor forma de construir, né, mudar ou, enfim, um hábito. Para não ficar muito cabeçudo aqui, mas acho que tem muito de entender como o cérebro humano funciona também, Tá. né? Em todas o sistema um, sistema 2, quase que uma questão ali de meio de neurociência. E eu vou voltar de novo para o Sassi, mas a gente fala muito como um impulsionador cognitivo. Quando você crack esses elementos e você consegue mostrar um produto que entrega, que está atendendo uma atenção, consumidor, entenda o consumidor, como que ele funciona, qual que é a atenção que ele tem, como que você vai deliver isso. O lançamento ano passado de All Body Deal é um hábito que precisa ser desenvolvido, mas que parte inclusive pesquisas e aprendizados com o consumidor brasileiro que mostram que ele se preocupa com odor no corpo inteiro. A gente já tem o hábito do antitranspirante na axila. Mas você tá lá, cada vez mais a gente tá mais ativo. Você tá na sua aula de spinning. A axila tá tranquila, mas. Ai, meu Deus, vou sair daqui, vou encontrar alguém. Enfim, como que você constrói isso? Então, você decodificar as tensões que existem no dia a dia do consumidor e entender como o seu produto pode entregar algo que faça uma diferença naquele momento. E aí usar o S, o A, o SS e o Y com consistência para entregar essa mensagem, pode ser algo que pays off. Mas também acho que a gente tem que aprender, né, e ter a consciência de que no meio do caminho você pode entender que às vezes aquele hábito você está indo pelo trigger errado para tentar mudá-lo. Você vai tentar ajustar, ou isso vai te abrir uma porta para você entender, putz, acho que esse hábito aqui ou essa camada tem questões também que são muito humanas, que tem que ser simples. Sim. Você não pode tentar adicionar muitas camadas, porque a gente não é programado para querer o que é difícil, o que é complexo. A gente quer Não. soluções rápidas, a gente quer, né? Perfeito. E por isso dá para usar técnicas de associar um momento de consumo, Exatamente. associar algo que já é familiar para poder As- você construir um novo, Fazer um né? paralelo com eventualmente algum outro hábito que, né? Acho que a própria categoria de oral care que a gente tem também com o close-up
Nossa sorte aqui no Brasil é um dos países também que mais, se não me engano, o que mais escova os dentes no mundo também. É um mega desafio em outros países, as marcas fazem campanhas falando escove o dente de manhã e de noite. Pra Aham. gente aqui é surreal pensar nisso, porque esse hábito já Surreal. foi desenvolvido. Com certeza. E às vezes uma marca que quer construir esse hábito pega de outro hábito que as pessoas já têm e faz uma associação com Exatamente, eles, faz uma né? associação. E aí assim dá pra fazer tanto para produtos que deveriam ser um hábito, né, digamos A gente assim, e espera-se que para sejam, novos para produtos, como novos. por exemplo, o exemplo que você deu, que a Rexona lançou um desodorante para o corpo inteiro, Isso, a gente lançou com Dove Man, Rexona, que é muito interessante, que né? foi que a gente fez um Parte. movimento de categoria também, que acho que isso ajuda na questão de desenvolvimento de hábitos também. Aham, e fala muito sobre como inovar em uma categoria de bens de consumo, né, que está totalmente Exatamente. atrelado ao comportamento humano e o que as pessoas estão ali fazendo no dia a dia. Então, é entender isso. Nossa, a galera está treinando muito, cada vez mais agora em salas fechadas. Ou seja, o hábito que ela já tem Às aqui vezes não atende mais a não necessidade que ela atende tem mais, hoje. pode migrar para outras partes do corpo, E a digamos chave vai assim. ser ela ver valor nisso, né? Para ela justificar. Qualquer hábito novo que você criar vai ser um step a mais no que a pessoa está acostumada a fazer. Ela tem que ver valor suficiente nisso para falar: não, beleza, isso aqui a conta fecha para mim. Vou. E como é que vocês observam isso? Se um novo produto que vocês lançaram realmente pegou na cultura? Olha, essa aí também é uma pergunta boa. Tem partes mais de ordem prática, de performance de Sim, fato de do produto, produto. então você, né, a gente consegue mensurar penetração em lares, frequência de compra. A gente tem hoje em dia também capacidade de ver hábitos de uso, então você não vai só para os hábitos de compra, mas a gente consegue ver hábitos de uso, que é algo super interessante, assim. Nossa, dá para ficar horas olhando os dados e discutindo e entendendo. Tem uma granularidade de como o consumidor está usando, e aí isso abre portas para você ver, eu estou mexendo nos triggers certos, eu Tá. estou mexendo nos gatilhos certos, e aí volta para muito também de ouvir o consumidor, seja nos bons e velhos e tradicionais, vou fazer um Uma grupo com pesquisa. consumidor e etc. A social listening também, que às vezes te dá aquelas pequenos nuggets de informação que você fala, olha só, isso aqui, aí você também consegue mensurar a escala, entender isso é pontual, não é pontual, ressoa, não ressoa, formular hipóteses e testá-las. Perfeito. E aí, falando um pouco sobre, né, a gente falou sobre cultura, as pessoas falando sobre sua marca, como é que você enxerga hoje criadores de conteúdo, assim? Como que você tem trabalhado eles na Dove? Fundamentais. Fundamentais, eles estão em todas as partes da Fundamentais, eles estratégia? estão em toda, né, a primeira coisa que eu diria é, tem que ser considerados desde o começo. Então, tendo passado aí pelas mudanças no mundo do marketing, eu lembro quando a gente, sei lá, brifava digital separado, nem pensando em criador de conteúdo, era digital ainda. Então, tem a campanha, fazer um briefzinho de digital ali. Meu TCC foi sobre, ai, essa é até engraçado de ver, meu TCC foi tipo sobre comunicação digital e seus impactos. E aí tinha, sei lá, várias páginas de anexos com fotos de banners. E eu assim, gente, Diferente do Google. exato. É, então, entender que hoje em dia não dá para você formular uma campanha, talvez até o próprio conceito de campanha, em certo momento fique obsoleto também, né? Porque as conversas são perenes, acontecem sempre, a sua marca tem que estar sempre entrando e participando do que ela puder. Não adianta mais isso partir de um TVC, de um filme para TV. Então, como desde o começo você entende qual que é essa história que você quer contar, qual que é o ponto de vista da marca que você vai colocar, e as ferramentas que você vai usar para trazê-lo à tona. Então, creators para a gente são parte integral da cultura, e sem as vozes deles, a gente não só não consegue atingir a escala que a gente quer atingir, mas a própria credibilidade, eu diria, né? Esse próprio efeito Foi o que você falou, que a mídia mudou muito, né? E mudou hoje em muito, dia o a gente não tá mais consumo mudou. comunicando de um para muitos ou de. E eles conectam com comunidades. Acho que isso é um outro ângulo também, né? Como marca, você, óbvio, a gente né, tem ali os targets das comunidades que a gente vai falar, mas a capacidade de engajamento, e aí não só o engajamento pensando em likes, curtidas, mas de realmente entregar uma mensagem que certos creators têm com diferentes comunidades, é anos-luz do que você pode conseguir como uma marca. E por isso, inclusive, quando a gente fala de creators, não estamos falando só de megas, macros, micros e nanos, o Micros seu e nanos papel, também. né? Os famosos CDC e UGC são parte fundamental das nossas estratégias, e não só para o Dove, então, e nem só com as nossas marcas de personal care. Hoje, todas as BEUs da Unilever, a gente trabalha muito estrategicamente e desde o começo
Eles têm um papel, assim, simplesmente crucial. Perfeito. E quais são os diferentes tipos de criador que você enxerga e contrata hoje em dia? Você falou sobre user-generated content, talvez vão ter aqueles que são embaixadores, Uhum. outros por campanhas. Com todos que você citou, diferentes escalas, então, né, vou dar exemplo de Dove aqui. A gente tem desde um plano robusto cross-categoria, porque é uma Tá. marca que está presente em múltiplas categorias Então, e uma pessoa que representa a Dove vai falar de vários produtos dela. várias categorias. Até porque, pra gente, para os consumidores, Dove é Dove. Dove é Dove? A gente está lá nas nossas caixinhas divididas. Eu trabalho com cabelos, eu trabalho com cabelo, mas Dove é Dove. Então, a gente tem, né, squads de micros e nanos que a gente trabalha com parceiros para conseguir realmente trazer esse volume, trazer esse engajamento genuíno também com comunidades específicas. Para cada categoria específica, dependendo do território, né, dos passion points que você quer trabalhar, você pode ter, você tem o seu squad de nomes ali que vão ser daquela inovação. Como exemplo que eu trouxe, quando a gente trouxe Scrubs, fez sentido para a Adobe falar com pessoas do território gourmand, que não necessariamente é algo que está presente quando a gente fala de todas as categorias. Você tem também nomes um pouco maiores, mas que também tem um papel para falar da marca inteira. Então, o nosso squad One Dove, então são nomes que falam de todas as categorias que a gente tem, aí entram dependendo do momento, e dependendo também da campanha, ou da inovação, ou do momento que você for ter como marca, você pode ter um embaixador mais específico, né? Dove é uma marca que tem uma maneira de trabalhar com nomes muito particular pelo histórico da marca, então não necessariamente é uma marca que se apoia super em celebridades, etc. Mas com outras marcas, quando você vê, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno tem um papel em Rexona totalmente diferente do squad de micros e nanos que permeiam a marca o ano inteiro, que vão estar ali super falando da Copa, mas que também estão falando de Rexona Clínica, o que é uma, né, que ano passado a gente lançou Invisible, e vão falar mais especificamente desse produto, mas não tem como eu falar de como a gente faz marketing hoje lá sem trazer os creators, não Que tem. estão à frente cada vez mais das campanhas. E a gente quer cada vez mais também tentar achar outras maneiras, né? Então, com Dove, no final do ano passado, a gente lançou o Embaixadove, que é um programa para você transformar brand lovers em criadores de conteúdo. Então, basicamente, as pessoas se inscrevem. Você ama Dove, quer falar de Dove, gosta de produzir conteúdo nas redes, mas você não é uma creator per se, assim, se a gente for dizer, se inscreve, a gente faz uma curadoria, e aí você entra nesse time para receber nossos produtos, receber missões do que a gente quer falar como marca, e aí o nível de autenticidade que essas vozes têm, surreal, porque começou do amor pela marca. Perfeito. Então, Isso eu tenho visto uma tendência muito grande. Achei muito bacana os programas que vocês soltaram, que é justamente isso, né? É pegar seu brand lovers e criar um programa ali de recompensas para eles postarem cada vez exato. mais você. Isso é autêntico, porque no fim do dia você não tem que fazer nada diferente do que você já tá fazendo. Só continuar a sua rotina. Exatamente. E, tipo, né, trabalhando com marca, é muito gostoso você sentir que você tem produtos, você tem uma marca que as pessoas Gostam, genuinamente né? Uma love gostam e brand. querem falar. Gente, Cara, é eu uma amo eu isso. também, é umas delícias do meu dia, ai, ficar olhando os comentários das É pessoas e isso. mostrando, você mudou minha vida, amo, informação é tudo. Você me perguntou né, no começo o que me faz, né, querer, como é estar na Unilever e tal. Todas as marcas que eu trabalhei lá, assim, é É muito propósito no gostoso. fim do dia, É né? muito gostoso É isso. saber que no fim do dia você tá tocando a vida das pessoas de alguma forma. Exato, né, e não estamos falando necessariamente de mudar, mas assim, cara, o dia Não, dela ficou mais gostoso, é, o banho dela ficou mais delícia, ela isso é comeu uma mais comida do que o gostosa. suficiente. Exato. Perfeito. E acho que uma coisa que, assim, eu gosto de perguntar para as marcas grandes e que criadores de conteúdo também gostam de ouvir de marcas grandes é como é que deveria ser um conteúdo de um creator? Aqui a gente não tá falando do brand ambassador que vai Uhum. mais trazer um posicionamento, né? Mas no dia a dia fazendo ali como se fosse uma publi da Unilever. O que deveria conter nesse conteúdo? Eu não acho que tem uma resposta única, porque também uma Tá. parte dos nossos aprendizados é que não existe um one size fits all. Então, se eu estou falando de um creator que é grande no Instagram, provavelmente é um approach. Se eu estou falando de um creator do TikTok, é outro approach. Mas, dito isso, tem essa linha tênue, mas muito importante entre, sim, entregar a mensagem que faz sentido para a marca, mas se você contratou aquele creator, você quer a relevância dele e a Autenticidade, a autenticidade voz dele. dele e como que, né, sei que é o sonho dos creators também e a gente se esforça, gente, olhando para você, todos os creators, a gente dá essa liberdade, porque no fim, o que faz com que ele engaje com a comunidade dele é isso.
E aí acho que aqui também é uma diferenciação importante da gente fazer quando a gente está falando de conteúdo orgânico. Sim, o user-generated content. Do que e mesmo do que a gente vai brifar creators para fazer, mas que Perfeito. eventualmente a gente vai querer escalar organicamente, né? Deixar escalar organicamente do que a gente vai colocar mídia. Porque na hora que você coloca entra a mídia na história, acho que você consegue ter uma receitinha um pouco mais do tipo, Entendi. decodificar. Isso aqui funciona mais se você. Porque quando você coloca a mídia, você está escalando para além da bolha de quem já são, De por quem já exemplo, são. os seguidores daqueles mais. E tem algumas regras que você já pensa assim de cabeça de o que faz uma boa mídia pra vocês? A gente tem todos, assim, inúmeros playbooks, eu diria, e construídos a quatro mãos com os próprios parceiros de mídias com a gente, com as agências de mídia que trabalham com a gente, mas eles são vivos também. Porque em tudo que a gente está vendo acontecer agora, né? Acho que alguns anos atrás a gente fala, orgânico morreu. Não, tudo só vale o que você colocar a mídia. Hoje em dia Agora a gente fala, volta. tem um papel. Mas qual que é o papel para cada um? E aí isso passa desde qual é o, né, qual é a, quando a gente está comentando, qual é a rede com quem esse creator fala, qual que é o tamanho dele, qual que é a escala que ele tem. É, mas se o creator, né, achou um tom, um ângulo, se ele usa os recursos de uma maneira que está funcionando e que ele está conseguindo gerar esse engajamento com o público dele, isso é o que ele tem que manter na hora que a gente for fazer um conteúdo de marca, porque é isso que fez com que ele surgisse pra gente como alguém que, pô, vale a pena, né? Perfeito. Tem uma Então, é pegar o produto de vocês, colocar dentro da da maneira mais publicidade autêntica e genuína possível, que é, da né? maneira mais autêntica e Porque se for genuína. pra fazer eu faço um conteúdo de marca, Sim, né? com Eu faço certeza. E pegando Dove e várias outras marcas Uhum. de portfólio de vocês, né? Muitas delas são globais. Sim. E a gente tocou num ponto muito interessante que é, não vale ser relevante global e chegar aqui a mensagem se diluir e não ser relevante e Uhum. identificável para as pessoas. Como é que é essa adaptação de uma campanha global para uma campanha regional? Super. A gente tem uma relação muito legal entre times globais e locais. E Brasil, sendo uma das maiores operações da Unilever no mundo, a gente tem muita voz. Então, eu diria que é um trabalho de co-construção. Tem uma questão, quando a gente fala de marcas globais, de consistência, coesão, de o que essa marca stands for no mundo inteiro, de como a gente vai querer trabalhar isso. Mas essa troca genuína, diária, e a gente, com propriedade, com conhecimento do consumidor brasileiro, falar, cara, muito legal esse ângulo global. Aqui, tem que levar em consideração isso, isso, isso. Ou, puta, esse approach não, não vai colar, porque não vai ressoar, ou porque aqui a gente está construindo com esse ângulo, com esse tom de voz. É uma linha tênue, mas é absolutamente factível e acho que a gente consegue chegar num lugar muito legal de marcas que globalmente são reconhecidas por coisas, mas na hora que você vai ver, e a gente vê muito o caminho reverso acontecendo às vezes também. Muitas vezes a gente consegue achar ângulos locais que funcionam tão bem aqui, que até o time global fala, será que não tem potencial disso para outros lugares Uhum. também? E E aí, aí óbvio, empresta. fazendo o deparo específico Total. de como você vai, né? Então, desde, sei lá, Hellmann's trabalha Super Bowl nos Estados Unidos há muitos anos. Começou aqui a trabalhar NBA e, pô, ressoou. Então, Interessante. às vezes é uma troca que pode acontecer também. Não, muito bacana. E acho que o mais legal é você olha pra Dove e você fala, nossa, será que é uma marca brasileira? Você sabe que não é, mas a comunicação dela é tão Isso é regional muito aqui no legal Brasil, também. gera tanta identificação Tipo, é pra mim, né? que é pra mim, É, faz parecer. E eu acho que o Brasil tem uns comportamentos muito únicos, né? Imagino você que passou aí um tempo estudando o consumidor brasileiro, né? total, Tem alguma total. curiosidade que você carrega com você deles? Eu adoro essas curiosidades. Pra mim, tudo do banho e da higiene é o que é mais icônico e muito louco. Então, com risco de ficar repetitiva com os outros colegas que já veio aqui também, essa. te- Tem muito, né? Se eu fosse voltar lá atrás, tem explicações culturais, desde como o Brasil se formou com população, com os povos originários que existiam e com as ondas de pessoas que vieram depois lá, para chegar nesse cenário onde a limpeza, a fragrância, a maneira como você se apresenta. Quantas vezes você não vai na casa de alguém que está assim? Isso passa não só por você, pessoa, por como Sim, você cuida da sua casa. Você não vai na casa de alguém que está um brinco e a pessoa fala, ai, desculpa a bagunça. o brasileiro é muito vaidoso, né? E é uma vaidade de como você se coloca para o mundo também. Eu sinto que é isso. É quase como um sinal de respeito com quem você vai interagir. A sua casa estar um brinco, você estar, né, absolutamente está cheiroso, você está Sim. impecável, você consegue, né, vir aqui. Eu falei pra você, falei, não vou vir aqui sem tomar banho.
Não, Gente, a gente não faz isso. não Mas faz. é muito diferente de outros Às lugares. vezes de comunidade, talvez, né? Lá fora talvez seja mais individualista. É o mesmo essa, né, também, basta qualquer um que já trabalhou num escritório em algum outro lugar, tipo, tem aquele olhar de estranheza na hora que você vai escovar o dente depois do almoço. E o outro coleguinha que tá lá escovando o dente, pode ter certeza que ele é brasileiro. Você olha pro lado e é Com brasileiro. certeza. Acho que a gente já trabalhou lá fora. Absolutamente. Então, isso é algo para trabalhando em sabonetes, né, skin cleansing, tudo isso do banho é muito muito louco. A gente e outra coisa das questões de como trabalhar localmente com marcas globais, tem muita coisa que a gente tem que traduzir para os nossos colegas globais, que é até difícil explicar. Falar assim, então, deixa eu te explicar. Sim, ela toma 6 banhos por dia. E é super normal. Sim, escova o dente. Sim, leva a sua necessairezinha com a escovinha de deixa lá no escritório e vai fazer isso. É isso mesmo, vai fazer. E vai ficar incomodado se não puder escovar o dente. Não, não adianta mascar um chiclete. Muito maravilhoso. Bom, pra gente fechar Sim. esse bloco, se você pudesse dar uma dica pra quem tá construindo marca em 2026, qual seria ela? Ouça, escute, veja, leia e aí coloque um filtro para não entrar na falácia também de achar que todas as conversas ou todas as coisas fazem sentido para todas as marcas em todos os momentos. Entenda o seu tamanho, até onde você quer ir, os recursos que você tem, o que eles te permitem fazer e o que faz sentido. Mais uma vez, sendo apaixonado, você vai querer fazer muita coisa, você vai identificar uma série de oportunidades. Escolha suas batalhas, seja consistente e converse com a cultura. Perfeito. Maravilha. Bom, essas últimas perguntinhas a gente pergunta pra todo convidado que Tá vem bom. aqui, tá? A primeira dela acho que a gente passa muito tempo da nossa carreira aprendendo, inclusive você contou vários aprendizados que a gente tem por aqui, mas o que você acha que todo líder deveria desaprender? Ego. Tudo que envolver ego. Ou achar que a gente já sabe como as coisas devem ser feitas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que essa é uma disciplina em constante transformação. E cada vez mais a gente, né, diferenças geracionais no trabalho e etc. Não assuma que você não pode aprender com qualquer um, ou qualquer coisa, ou qualquer marca. Mesmo se você é Sim. uma marca gigantesca, vê o que aquela marca insurgente está fazendo. Pode ter alguma coisa ali também. Então, Uau. Essa é no espírito do slogan, que é o nome do podcast, né? No outro episódio a gente sempre traz um slogan da semana. tá bom. Mas essa é a pergunta pra você. Qual é o seu slogan pessoal? Meu slogan pessoal, eu diria que ele está associado um pouco ao propósito que eu quero ter, que é que cada um que interagir comigo saia um pouquinho melhor, que o dia seja um pouquinho melhor. E aí, se eu for fazer o paralelo, isso se aplica para as marcas com as quais eu trabalho também. Perfeito. Bom, e a última, ela é sempre deixada pelo último convidado e você deixa uma pro próximo. Olha, tá bom. Tá. Bom, a pergunta que deixaram pra você foi: qual é a próxima decisão difícil que você vai precisar tomar? Uma decisão complexa que está no seu pipeline, que em breve você vai ter que fazer uma decisão que você fala, nossa, essa aqui eu vou ficar pensando bastante sobre. Bom, a Unilever é uma companhia que inova bastante. A gente fala muito aqui de produtos incríveis, inovações que a gente teve, lançamentos. E tem algumas decisões de pipeline de inovação para tomar, que são complexas. Preciso pensar bem, para ver em que ordem elas vêm, o que faz sentido. Perfeito. E é nessa inovação que vai vir o próximo produto aí que vai bombar. Então você fica pensando, qual Vem aí. desses aqui eu deveria soltar pro mercado? É isso. Perfeito. E qual pergunta que você deixa pro próximo convidado? Para o próximo convidado, Ju, eu quero saber se ele fosse conversar com alguém que tá pensando em começar a carreira em marketing agora, qual que é o recado que ele daria? O que essa pessoa tem que saber? Então, qual a primeira coisa no marketing que ela Antes tem que de saber para entrar, começar saiba disso. na indústria? É isso. Perfeito. Bom, Tá Má, bom. muito obrigada. Obrigada Foi um a prazer você, te foi uma receber. delícia. Foi uma aula isso aqui. Ah, para. Você fala isso para Então, todos. Não fala, você pode assistir. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer, uma delícia. É mesmo.